Alô, alô, vamos lá. Alô, Diego, você está me ouvindo ou não? Alô, Diego, você está me ouvindo? Acho que o pessoal ainda não acordou, né? Tá todo mundo cansadão ainda. Bom dia, professor. Bom dia, querida, tudo bem? Está ouvindo Tô, bem? tô ouvindo bem, sim. Tudo bem, o senhor? Estamos aí, né? As férias são bastante relativas, né? Elas não, às vezes não ajudam tanto, né? Você sabe como É, é que é também. sim. Vocês estão me vendo e ouvindo direitinho? Sim. É que eu não estou me vendo aqui, então não sei, né? Esse notebook, coitado, ele não para. Então ele dá uma pitada mesmo, sabe? Eu não aguento. E aí, David, tudo bem? Tudo, professor. Bom dia. E o senhor? Tudo bem, estamos aí. E a retomada, como é que tem sido? Até agora tranquilo. É mesmo? É porque Ótimo. não tá tendo plantão à tarde, então, tipo, eu tô tendo tempo à tarde de fazer as coisas. Então tá bem É, tranquilo. Ainda, né? o tempo é tudo, querido. O tempo é tudo. Oi, professor, bom dia. Bem, Tudo bem, Felipe? Como vai? tudo certo aí, senhor? Também. A gente está meio cansado, né? É, não tive férias e tal, então, mas está tudo bem, graças a Deus. O
microfone do meu Note, ele pifou. Então, eu estou com esse headphone aqui, então ainda estou me adaptando um pouco. Se tiver alguma coisa estranha, por favor, vocês me avisem, tá bom? Beleza. Bom, vamos iniciar então, pessoal? O que vocês acham? Ou a gente espera mais um pouquinho? Nossa, não sei. Acho melhor dar uma esperada, né? 11 pessoas. Não sei. Então tá. Bom, a gente já está com 15 agora. Vamos lá então, pessoal? O que vocês acham? Vamos lá? Todo mundo disposto aí? Bom, Acho que queridos, sim. então vamos lá. Bom, queridos, na nossa última aula, né, faz tempo já nem sei quando foi exatamente, a gente começou a apresentar os artrópodos para vocês. E aí a gente teve um início, né, nesse início demos caracterização geral do filo e apresentamos a classificação. Eu vou dar uma retomada bem rápida nisso, para a gente poder continuar a falar de fisiologia, tá certo? Importância ecológica, evolução, tá? E principalmente as interações, né? Que tornam o filo artrópodos, com certeza, o mais importante dos invertebrados, tá? Inclusive para as provas, lógico, tá? Então vamos lá? Bom, as características embriológicas são básicas, certo? Então, nós estamos falando a partir dos plateumintos, em organismos triblásticos com simetria bilateral. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que, a partir de anelídeos, tá?
Todos são celomados, isso quer dizer que eles têm uma cavidade corpórea revestida por mesoderme, tá bom? E essa cavidade corpórea aloja os órgãos, os sistemas, tá bom? Muito bem. O nome artrópodes, vocês têm que expandir um pouco na cabecinha de vocês. Não é uma questão simplesmente de pés articulados, mas de apêndices articulados. E entre os apêndices, como a gente tinha falado, né, a gente tem como principais exemplos, né, as patas, asas, no caso dos insetos, antenas, no caso dos insetos e dos crustáceos, tudo bem? Os palpos e as quelíceras, no caso, por exemplo, dos aracnídeos, tá bom? Então, na hora da prova, é fundamental, né, que vocês ampliem essa ideia de patas para apêndices, tudo bem? Certo? E qual é a abertura que aparece primeiro? É a boca. Então, a partir de plateumintos até o final dos invertebrados, quando a gente vai estudar os equinodermos, então os equinodermos não, são deuterostômios, como os vertebrados, então o ânus aparece primeiro, nos demais a boca aparece primeiro, tá bom? Outro ponto bastante importante é a metamerização, ou seja, o corpo é segmentado, então ele é formado por metâmeros, partes. No caso dos anelídeos, esses metâmeros eram iguais, lembra? Corpo formado por anéis, dentro de cada anel, você tinha basicamente a mesma estrutura anatômica, né? Um par de nefrídeos, tá certo? Um par de gânglios, né? Muito bem. E no caso dos artrópodos, existe o quê? 3 segmentos básicos no artrópodo padrão. Quem é o artrópodo padrão? O inseto. Então, cabeça, tórax e abdômen. Tipicamente, o que é uma cabeça? Onde eu encontro estruturas nervosas e sensoriais. Qual é a posição dela? Anterior, lá na frente, tá bom? O que é basicamente o tórax, no caso dos artrópodes? É onde eu vou encontrar os principais apêndices. Então, quais são esses apêndices? As patas, né? Em todas as classes, tá? As asas, no caso dos insetos, tudo bem? Então, fundamental, né? E o abdômen é basicamente onde eu vou encontrar as estruturas reprodutivas, tá bom? Certo? E a grande maioria das vísceras, dos órgãos. Muito bem. Outro ponto extremamente importante que você tem que levar para a prova é que os artrópodos apresentam um esqueleto externo. Esse esqueleto externo, você pode escrever dessa maneira mesmo na prova, esqueleto externo de quitina, que é um açúcar, um carboidrato, um polissacarídeo, tá certo? Ou você pode simplesmente escrever exoesqueleto, tá bom? Qual é a consequência direta do exoesqueleto? Ele é rígido, ele impermeabiliza, ele protege, tá certo? A proteção mecânica, ele garante um ponto de apoio para as alavancas, né? E, portanto, para os movimentos. Então, os músculos, eles se inserem no exoesqueleto. Ao contrair, partes do exoesqueleto são puxadas, tracionadas. Isso faz a asa se mover e, portanto, o voo. Isso aproxima as patas e, portanto, permite a locomoção, o andar, tá claro? Isso permite a aproximação das quelas, que são estruturas de apreensão de alimento, de presas, né? Tá certo? Como no caso dos aracnídeos, os palpos, as quelíceras, tá bom? Então, quer dizer, a musculatura, ela vai contrair, de um lado, né, ela está presa numa das partes do exoesqueleto, no outro lado, ela vai estar presa
a um apêndice. Então, ao contrair, isso garante o quê? O movimento. Entendeu? Então, o exoesqueleto é fantástico, fantástico. Você vai ter uma diversidade de movimentos por conta disso enorme. Uma proteção contra a perda d'água, isso garante uma distribuição geográfica absurda, muito grande. Praticamente não há ambientes onde você não encontre artrópodos, tá bom? Certo? Proteção mecânica. Todo mundo já tentou aí, com certeza, pisar numa formigona. Às vezes você teve que pisar uma, duas, até o bichinho realmente morrer, né? Então mostra essa resistência física, mecânica, muito importante. E uma das consequências mais importantes aí também está associado ao seguinte: o nosso crescimento, porque o nosso esqueleto é interno, endoesqueleto, né? Ele é de dentro para fora e, portanto, contínuo. No caso dos artrópodos, se a massa corpórea toda cresce, ela tem uma limitação por conta dessa armadura. Então, o que eu preciso fazer? Cortar, abrir uma fenda dorsalmente, o animal sai por aqui e troca o esqueleto antigo. Portanto, o que vai acontecer? Nós vamos dizer, né, vamos levar para a prova a seguinte ideia, né, que o crescimento dos artrópodos é, portanto, descontínuo, tá? E ele vai acontecer graças à troca, tá bom? Ficou claro para todos? Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Então, aí, exemplo dos apêndices, que a gente discutiu bastante. Do lado de baixo aqui, nós temos os aparelhos bucais. Então, por exemplo, uma borboleta suga néctar, um pernilongo, por exemplo, ele pica e vai sugar sangue. Uma abelha, por exemplo, vai lamber um alimento que esteja liquefeito, né? A mosca também vai ser capaz de sugar. O gafanhoto, a borboleta, por exemplo, vão mastigar. Então, quer dizer, os aparelhos bucais, todos sem exceção, também são o quê? Articulados, tá bom? Asas, né? Com certeza, tá bom? Ótimo, muito bem. Então, aqui um gráfico bastante comum na prova, tá bom? Então, se você olhar aqui o eixo vertical, você vai ver tamanho e aqui o tempo, tá? Então, existem patamares, ó, patamares, onde não há aumento de tamanho, certo? Tamanho total do animal, tá? Então, o que que ocorre? Vamos lá. Você vai acabar tendo um aumento no tamanho que acaba sendo permitido pela troca do exoesqueleto. Então, o inseto vai passar de 1 para 1,5 cm, por exemplo, só a partir da muda. Então, durante esse patamar, você tem crescimento interno, não absoluto, no aspecto, por exemplo, que o inseto ficou maior. Só que chega uma hora que você precisa trocar essa carapaça, esse exoesqueleto, para quê? Para que ele possa ter um aumento absoluto. É o que está acontecendo aqui. Então, você está vendo aqui que a cigarra, né, abriu dorsalmente o seu exoesqueleto, saiu por ele, tá? O animal vai tomar água, vai ampliar o seu volume, vai ficar maior. Ele já está com o exoesqueleto formado. Esse exoesqueleto novo, ele é maleável, em contato com o ar, tá? E com o aumento da deposição de quitina feito pelo próprio animal, o que que acontece? Ele vai endurecer, tá certo? Mesma coisa nas aranhas, por exemplo. Então, na prática, o que está acontecendo aqui, queridos? Veja bem, você teve aqui um crescimento e um metabolismo interno, ele para por conta da limitação do exoesqueleto, ocorre a muda ou equidise. Essa muda ou equidise vai permitir a troca do esqueleto,
o animal volta a crescer, tá certo? Mas aí ele vai ter um crescimento absoluto. Então, o inseto, por exemplo, ele passa a ficar maior. Tem uma duvidazinha aí, pode falar, Samuel. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo e você, querido? Tô bem, graças a Deus. Deixa eu te perguntar, qual que é a vantagem em relação a um crescimento contínuo dos artrópodos? Tipo, Olha, Samuel, de cara, ninguém de nós, né, precisa ficar quietinho, paradinho num canto para crescer. Você nunca ouviu a tua mãe, o teu pai falar assim: fica ali no canto da sala, Samuel, para você crescer, tá certo? Então, o que que acontece? No caso dos artrópodos, o crescimento, infelizmente, tem uma vantagem, tem uma desvantagem. Qual é? A vulnerabilidade. Você entendeu? No momento da troca, da equidise, o que que vai acontecer? Ele pode ser predado. Ele tem que ter um hábito recluso, né? Ficar quietinho, escondido, né? Então, quer dizer, o crescimento contínuo não tem esse problema. Ficou claro, queridão? sim, obrigado, viu? Nada, que é isso. Muito bem, vamos lá, continuando. Então, os insetos são tipicamente o quê? Artrópodos com que organização corporal? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Questão básica pode aparecer com muita facilidade, tá bom? Na cabeça, o que que nós vamos encontrar nos insetos? Um par de antenas, tá bom? Então, inseto, cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas na cabeça, tá bom? No tórax, 3 pares de patas, tá? Um par de asas, tá bom? Legal. Essas asas podem não estar presentes no caso do adulto. Basta você pensar numa formiga, por exemplo, tá? E o abdômen, onde você vai ter o aparelho reprodutor, principalmente, e a finalização, né, do digestivo e demais órgãos aí funcionais, tá bom? Muito bem. No caso do crustáceo, o que que nós vamos ter? Uma fusão de 2 segmentos. Quais são os segmentos? Cabeça e tórax. Quando esses segmentos se fundem, eles dão origem ao cefalotórax, que você está vendo aí. É o segmento anterior, ou seja, fica na frente do animal, tá bom? Certo? Então, o cefalotórax, ele vai apresentar o quê? As estruturas nervosas e sensoriais. No caso dos crustáceos, não um, mas 2 pares de antena. Tudo bem? Como nós estamos falando de um tórax fundido com a cabeça, também vou encontrar aí o quê? As patas, tá certo? Então, no caso das patas de insetos, 3 pares de patas, beleza? 3. No caso dos crustáceos, no mínimo 5. No mínimo 5, tá bom? Então, crustáceos, cefalotórax e abdômen, 5 pares de patas no mínimo, 2 pares de antenas, tá bom? Muito bem. Então, aí alguns exemplos. Siri aqui na parte de baixo, essa lateral pontuda, alongada, caranguejo, né? As cracas, todo mundo deve ter visto craca, né? Esse animalzinho aí que ele fica fixo às rochas, ao substrato mais duro, né? Mais consolidado nas praias, né? São animais marinhos. As lepas. A grande diferença básica aqui é que a lepa tem um pedúnculo aqui, ó. Isso aqui é mole, ó. Tá certo? Então, ela fica fixa e as válvulas abrem, né? E esses apêndices articulados vão filtrar o alimento, retirar o alimento a partir da água, tá bom? Muito bem. No caso da craca, você não tem esse pedúnculo. Eles estão lá, o quê? Fixos diretamente, tá certo? Muito bem. Então, todos aqui são
basicamente marinhos, né? Então, os crustáceos têm muitos exemplares marinhos. Você tem um camarãozinho de água doce, que é o pitu, né? Bastante conhecido, né? Não é o único, existem muitos, né? Mas a maioria é realmente aquática e marinha. O tatuzinho de jardim é um crustáceo importante, tá? Cuidado com isso. Ele não tem um corpo dividido tipicamente, né? Como a maioria dos crustáceos, mas ele tem o quê, gente? Os dois pares de antenas lá na frente, tá bom? Muito bem. Então, tatuzinho é terrestre, tá? Então, é uma classe crustáceo invadindo um ambiente tipicamente dominado pelos insetos, tá? Muito bem. No caso do aracnídeo, você tem o mesmo acompanhamento dos crustáceos. Então, o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax, eu vou encontrar o quê? Vamos lá. Estruturas nervosas, sensoriais e importantes no sentido de relação com o ambiente, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter 4 pares de patas, olha lá, 4 pares de patas, um par bastante importante chamado pedipalpo, tá aqui, pedipalpo, ele vai manipular a presa. No caso da aranha, quando ela envolve a presa na sua teia, né, formando a partir do enrolamento aí com as fibras da teia, né, com a seda, o que que acontece, né? Ela acaba manipulando ali a presa com o pedipalpo, certo? Segura a presa e inocula o veneno com a quelícera. Então, quelícera, palpos, tá? Quelícera, palpos, não há antenas, certo? Olhos, muitos olhos, né? 8 olhos. Então, quelíceras, palpos, olhos e os 4 pares de patas no cefalotórax. No abdômen, por exemplo, nós vamos encontrar o quê? Em princípio, a mesma coisa, né? As vísceras, né? A terminalização do digestivo, né? O sistema reprodutivo e glândulas, né? Essas glândulas que produzem a seda, uma seda resistente, bastante forte, tá certo? Que não é usada em vestuário, né? Não é exatamente a mesma coisa que o bicho da seda, né? São as fiandeiras, tá bom? Vamos ver daqui a pouco. E os quilópodos, né, que têm um corpo muito segmentado, tá certo? O corpo dele, então, é dividido em 2 partes também, só que não falamos em cefalotórax. Cabeça, onde você vai encontrar um par de antenas, tá? E uma estrutura inoculadora de veneno, né? Ou a estrutura mastigadora, né? Aparelho bucal. O resto do corpo nós vamos chamar de tronco e ele é totalmente segmentado. A grande diferença, né, entre quilópodos e diplópodos é o número de patas por segmento. Então, no quilópodo, cujo exemplo é a lacraia, nós vamos ter um par de patas. No diplópodo, cujo exemplo é o piolho de cobra, nós vamos ter 2 pares de patas, tá? Muito bem. Esse carinha aqui é predador, é venenoso. Muito cuidado. O fato dele ter um par de patas só por segmento, se você olhar bem aqui, permite uma amplitude ali, ó, de espaço para a movimentação da pata muito grande. Esse cara aqui é muito rápido, entendeu? Então, quer dizer, ele tem uma amplitude de espaço, né, para movimentação muito grande. Lacraias são rápidas, perigosas, predadoras, elas inoculam veneno, tá bom? Muito bem. Enquanto que o diplópodo não, ó, 2 pares de patas por segmento. Então, quer dizer, o espaço para movimentação é muito menor. Esse bicho é lento, ele é detritívoro, ele come principalmente alimento de origem vegetal, tá bom?
Certo, queridos? Tudo bem até aí? Vamos lá, tranquilo? Ótimo, muito bem. Então vamos falar de filosofia, não, desculpa, fisiologia, tá? Então, primeiro ponto importante, sistema digestório. Primeira coisa, queridos, como é que um sistema digestório deve ser entendido? Entrada e saída. Se ele tem entrada e saída, você vai dizer que ele é completo. O alimento entra pela boca e o resto do que foi digerido, tá? Absorvido, né? Eliminado pelo ânus, tá bom? Certo? Então, boca e ânus, completo. Entre a boca e o ânus, você vai ter o quê? Você vai ter um tubo que pode ser especializado. Especializado no quê? Por exemplo, um tubo que simplesmente leva o alimento para frente, é o caso da faringe. Você pode ter um esôfago, né? Que normalmente é uma passagem, né? Uma passagem, né? De uma cavidade para outra, de uma parte do tubo para outra, tá certo? Normalmente não há digestão nem na faringe, nem no esôfago. A faringe pode ser musculosa, permitir a deglutição, o esôfago não. O papo, que quer dizer o quê? Uma estrutura de armazenamento. Então você já começa a pensar que é um animal ativo, é um animal que come bastante, tá certo? É um animal que tem um metabolismo elevado, tem uma demanda de energia grande, tá certo? Então o papo permite o quê? O armazenamento para posterior digestão, tá certo? Muito bem. Moela. O que você vai fazer na moela? Na moela você tem um princípio, né? Um princípio de digestão mecânica. Mistura, uma moela musculosa, mistura a massa, dá uma triturada, melhorando o quê? O aumento de superfície para a ação de quem, queridos? Das enzimas. Vamos pensar o seguinte: a digestão é um processo de hidrólise, quebra pela água. Ela precisa de enzima para acontecer? Não, não precisa. Mas sem a enzima, a digestão demoraria muito, mas muito mais do que ela demora para ocorrer. Tá claro? Então, a digestão é uma hidrólise, ocorre pela quebra d'água. Tudo bem? Mas exige o quê? Uma energia de ativação, exige muito tempo, tá? Esses componentes químicos precisam se encontrar. Então, por exemplo, você tem um substrato, vai, amido, proteína, tá? Ele precisa encontrar a água, ele precisa dissolver, tá certo? Ele precisa receber energia, passar para um outro patamar, tá bom? E aí a quebra pela água. Na presença da enzima, desculpa, gente. Na presença da enzima, o que que acontece, né? A energia de ativação diminui. Você viu isso com o Castilho. A energia de ativação diminui. Se diminui, né, a reação fica mais espontânea, mais fácil de ocorrer, portanto, mais rápida, tá? Então, onde eu vou encontrar as primeiras enzimas nesse caso, tá certo? No estômago e no intestino, tá? Então, quer dizer, o alimento foi armazenado, começa a ser misturado, tá? Triturado por ação muscular no papo e na moela. A moela é muscular, o papo é um saco simplesmente de armazenamento. No estômago você começa a ter o quê? Digestão de proteínas. Estômago é estômago, queridos. Não interessa quem, tá bom? Em quem ele está. Então você vai ter pepsina, você vai ter um ambiente ácido, você vai ter a transformação de proteínas em polipeptídeos. Peptídeo é o mesmo nome que damos ao aminoácido. Polipeptídeos, pedaços com aminoácidos, tá certo? Então, a proteína é uma molécula gigante, nós vamos começar a quebrar aí, tá claro? Quebrar, produzir pedaços menores, os polipeptídeos, com
posterior o quê? Complementação. Aonde? No intestino, tá certo? Então, bastante importante. É pensar assim, você foi na churrascaria, comeu muita carne, demora o quê? 14, 16 horas, né? Para você o quê? Digerir tudo isso, né? E você tem aí pelo menos umas 6 horas, né? Que você se sente o quê? Bastante cheio, né? Às vezes incomodado, tal. Feliz, né? Porque comeu carne, tudo bem. Mas você fica incomodado, fica com o estômago cheio. E por quê? Porque a digestão da proteína é lenta, certo? Então, quer dizer, se você tem a enzima que diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade, tá? Esse processo vai ser muito eficiente, entendeu? Certo? Então, quanto mais é, complexo é o meu tubo digestório, melhor, né, a digestão, mais eficiente, mais eu libero com facilidade os nutrientes. Se o sistema digestivo é do tipo completo, eu tenho uma entrada e uma saída e consigo, né, deixá-lo complexo ao longo desse tubo. Entenderam a ideia? Tá? Então, estômago e intestino é local de digestão química, enzimática, tá bom? No caso, o estômago sempre ácido, no caso, o intestino eu vou complementar o que começou a ser digerido no estômago, tá? E o que não foi ainda iniciado, né? Como é o caso dos carboidratos, dos lipídios, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que os artrópodos comem de tudo, queridos, tá bom? Então, quando você pensa em carboidrato, o que ele está comendo? Ah, uma traça come papel, é carboidrato, celulose, tá bom? Ah, a barata, ela come pele, tudo bem. Então, você tem proteína, você tem carboidrato, você tem lipídio. Ela digere tudo isso. Proteína no estômago, carboidrato e lipídio no intestino. Sobrou, né? Então, quer dizer, liberei os compostos menores, os nutrientes, são absorvidos, tá claro ou não? No que eles são absorvidos, sobra o quê? O que não sofreu digestão. Vai formando fezes, tá legal? As fezes se acumulam na parte final do intestino, chamado reto, e são eliminados pelo ânus, tá? Portanto, só para encerrar, eu sei que tem duas dúvidas aí, só um minuto, queridos. Então, a digestão está ocorrendo aonde? No tubo. Se está ocorrendo no tubo, ela é extracelular, beleza? Tá bom? E aí, duas adaptações importantes. Hepatopâncreas. Hepato é fígado. Pâncreas, pâncreas. Tá? Então, pensou em fígado, o que tem que vir na cabeça? Facilitador da digestão de lipídios, óleos e gorduras. Bile. Bile, produto do fígado. Facilitador. Secos. Secos são prolongamentos. Então, quanto maior a área do tubo digestivo, maior o tempo que o alimento passa com os sucos digestivos. Então, eu melhoro a digestão. Melhoro a minha capacidade de absorção. Beleza? É isso, queridos, sobre digestão. Dúvidas? Vamos lá. Um de cada vez. Vamos lá, queridos. Podem falar. Professor, você poderia repetir a função da moela, por favor? A moela é um estômago mecânico. Ele vai triturar, tá certo? Ele vai triturar, misturar. Triturar, misturar, tá certo? Então, ele tenta, né, diminuir o tamanho do alimento que você ingeriu. Tem que pensar que na boca não tem dente, entendeu? Certo? Não há língua para misturar. Então a moela mistura e tritura o alimento, tá? Ela é musculosa. Ficou claro? Ficou assim, obrigada. Ah, tem mais alguém aí? Pode falar, querido. Acho que era Eu, o Samuel. eu tinha esquecido de abaixar a mão, desculpa. Já tirou a dúvida? Já foi daquela vez lá do Ah, exoesqueleto. tá Obrigado. bom. Bom, queridos, respiração. Na respiração,
nós temos um ponto aqui fundamental, mas fundamental para a prova, tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é na comparação, tá certo? Na comparação do sistema respiratório dos artrópodos e dos vertebrados. Então, vamos pensar assim. Quando você faz isto, ó, você está captando oxigênio. Esse oxigênio chega até os alvéolos, tranquilo? Quando ele chega nos alvéolos, o que acontece com ele? Ele passa para o sangue, tá? Não vamos dar muito detalhe agora, vamos entender um ponto básico. Ele passa para o sangue. Quem é que leva o oxigênio, tá claro? O oxigênio, tá? Para todas as células do sangue, todos os órgãos, todos os tecidos, né? É o sangue, né? Para todas as células do corpo, desculpe, tá? Então, o sangue vai levar o oxigênio para todas as células do corpo, tecidos e órgãos, tá bom? Isso quer dizer o quê, querido? Vamos lá. Se eu preciso ser operado e o anestésico é injetado na minha veia, tá claro? No meu sangue, eu vou demorar um tempinho para adormecer. Eu vou conseguir falar com o anestesista ali, com o médico, um tempinho. De repente eu durmo. Beleza? Tá claro? É o tempo necessário para a circulação sanguínea e para a distribuição desse anestésico pelas células. Muito bem. Por outro lado, e se eu sento numa cadeira, por exemplo, ali para fazer uma intervenção na boca, uma endoscopia, por exemplo, e o profissional de saúde me coloca ali, ó, para inalar o anestésico. O que acontece? Isso foi questão da Unicamp, segunda fase, faz bastante tempo, né? E aí o que acontece? Eu vou inalar, tudo bem? A questão é a seguinte, né? Eu vou adormecer mais rápido ou mais devagar em relação à administração venosa? Basta pensar o seguinte, quando o remédio chega no alvéolo, a superfície de troca, ela é muito, muito, muito grande, entendeu? Muito grande. Então, você tem aí 200 metros quadrados, mais ou menos, uma quadra de tênis, né? Para que você possa ter a difusão. Então, olha que loucura, né? Olha que loucura. O anestésico, ele vai chegar no sangue muito mais rápido, entendeu? Muito mais rápido. Então, o que as pessoas fazem de modo geral? Elas usam as duas estratégias, né? Você vai respirar um pouquinho, ele coloca ali o remedinho junto com o oxigênio e vai no sangue também. Tá claro? Muito bem. Mas tem um ponto principal aí, queridos. Qual é? Ó, entre a entrada do gás pelo nariz e a chegada do gás na célula, você tem o sangue. Agora, dá uma olhada o que acontece nos artrópodos. Nos artrópodos, você tem lateralmente, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Lateralmente, no corpo do animal, aberturas. Essas aberturas estão associadas a tubos, dutos, que a gente chama de traqueias. São cartilaginosos e super ramificados. E esses tubos, né, essas traqueias, olha o que acontece. Se ramificam e levam o gás diretamente para os músculos, para as células. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que não há o intermediário sangue, não há o intermediário sistema circulatório. Você entendeu? Então, isso é fundamental para o vestibular. Então, por quê? Por exemplo, porque a movimentação
tá certo? A atividade, o metabolismo, tá? Dos artrópodos é tão alto porque o oxigênio chega muito rapidamente nas células, nos tecidos. A respiração traqueal, ela independe, tá claro? Independe do sistema circulatório. Então, no nosso caso, o que que acontece? O sistema respiratório está integrado ao circulatório. Ficou claro? Vantagens no nosso caso. Se eu tenho o sistema, se eu tenho o sistema lembrei, desculpe. Se eu tenho o sistema circulatório fechado, o sangue o tempo inteiro dentro do vaso, no corpo do animal, eu tenho uma pressão maior, o animal pode ter um tamanho maior e, portanto, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma atividade, um metabolismo maior. O que que isso quer dizer? Que eu vou encontrar artrópodos gigantes, grandes? Não, entendeu? Então, os artrópodos, eles têm uma limitação de tamanho por conta do quê? Da falta de um sistema circulatório fechado. Mas, por outro lado, o que que acontece? A sua atividade, o seu metabolismo, é fantástico, é super alto. Por quê? Porque o oxigênio chega diretamente nas células, nos tecidos. Ficou claro? Quando você vem com um inseticida, né? E jogou em cima do inseto, do mosquitinho e tal, o que que acontece? Ora, esse veneno, ele vai direto para a célula pelo sistema traqueal. Ele morre muito rápido. Entendendo? Ficou claro? Então, isso é importante, cai bastante, tá? Tudo bem para todos? Beleza. Muito bem. Então, tá aí. Falamos do sistema circulatório, ele é do tipo aberto. O que que isso quer dizer? Aberto ou lacunar. Se ele tem lacunas, você pode chamar essas lacunas de celle. Celle quer dizer o quê? Cavidade, tá bom? Cavidade. Cavidade de sangue, cavidade sanguínea. Tudo bem? Muito bem. Então, quer dizer, vamos lá, para ficar bem claro. Sistema circulatório do tipo aberto quer dizer o quê? O sangue está o tempo inteiro dentro de vasos? Não. Se estiver, você vai chamar de fechado. Qual a vantagem no fechado? Ora, o líquido está dentro de tubo o tempo inteiro. Se ele está dentro de tubo o tempo inteiro, qual é a conclusão? Vai lá, queridos, qual é? A pressão é maior. Tá certo? O metabolismo pode ser maior, o tamanho pode ser maior. A oxigenação é melhor, tá bom? Muito bem. No caso dos artrópodos, o que acontece? Aberto. Então, o sangue vai circular numa baixa pressão, mais lentamente, mas eu não vou ter um problema de atividade, de metabolismo, por quê? Por causa do sistema traqueal, respiratório. Ficou claro? Essa é a maneira como vai cair na prova. Para você o quê? Comparar, tá certo? Atividade, metabolismo de quem tem um circulatório aberto, fechado e a sua relação com o sistema respiratório, a dependência, tá bom? Fala, Natália, tudo bem com você? Oi, Rosa, tudo? Na aula passada, quando você estava falando do circulatório, você tinha falado que do coração ele ia para as artérias e depois para a hemocele. Eu não posso classificar esse sistema como misto, então, já que tem uma passagem pelas artérias? Não, não pode, querida, porque a classificação ela está associada com a permanência do sangue o tempo inteiro dentro de vaso para poder chamar de fechado. E se o sangue não está o tempo inteiro dentro de vaso, você vai dizer aberto, tá bom? O termo misto, Nath, está associado com a mistura de sangue arterial com sangue venoso, tá bom? Cuidado Ah, com tá. isso, tá bom, linda? Obrigada, Rosa. Nada, que isso. Tudo bem? Tudo bem? Posso continuar, gente? Tranquilo? Então, vamos lá.
Então tá aí, ó. Outro ponto super importante é a seguinte questão. Vamos lá. Resultado, consequência do metabolismo é a produção de excretas, tá bom? Então, nós temos que entender o seguinte: o que que sai pelo ânus? Excremento, resto, tá bom? Então, eu estou digerindo o alimento, estou quebrando o alimento, estou liberando nutrientes, estou absorvendo, beleza? Tá bom? E o que que sobrou? Excremento, vai embora pelo ânus, tá? Agora, quando eu penso em metabolismo, quando eu penso em reações e produtos das reações, produtos, tá claro? Esses produtos, se estiverem associados à presença de nitrogênio, eles podem criar problemas. Por quê? Porque eles podem ser venenos respiratórios, eles podem comprometer a respiração celular. Guarde isso na cabeça hoje, nós vamos ver na sexta-feira, tá bom? Então, quer dizer, compostos nitrogenados, tá? Produtos, resíduos nitrogenados, eles não podem ficar no corpo. Então, de quem nós estamos falando? De amônia, típico de animais aquáticos, tá certo? A amônia, ela é tóxica demais, então ela precisa ser excretada com muita água, animais aquáticos, tá? Ureia, tá? Que é menos tóxica e ela é solúvel, mas é menos solúvel do que a amônia. Então, o que que acontece? Se eu tenho acesso à água, se eu posso perder água para mandar o resíduo embora, tudo bem, entendeu? Mas eu não posso perder tanta água quanto o amoniotérico. Então, eu posso perder uma quantidade intermediária de água. Ureotélico, ureia, tá bom? Tá certo? Então, ureia, vou encontrar ureia em quem? Nos vertebrados, tá? E, finalmente, você tem aqueles organismos, por exemplo, que não podem dispor de água para excretar amônia ou ureia. Qual foi a solução que a natureza encontrou? Uma via metabólica, um conjunto de reações que produz o ácido úrico. O ácido úrico ele é insolúvel, tá certo? Então, se eu pensar em terrestres, tá, que não tem disponibilidade de água, ácido úrico, é o caso de répteis e aves, tá certo? Tudo bem? Ureia, uma disponibilidade intermediária de água, amônia, muita. Amônia muito tóxica, ureia menos tóxica. Então, o aparelho excretor, dependendo do tamanho do animal, dependendo do metabolismo, tá certo? Ele é fundamental, queridos. Por quê? Porque a célula não pode ficar em contato com esses excretas. Entenderam a ideia? Muito importante. Se eu não tenho um sistema excretor, qual é a solução evolutiva, né, que resolve? Ora, a difusão, certo? Então, o produto nitrogenado, ele passa por difusão para fora, para o ambiente. Acabou, resolveu. Tá claro? Certo? Só que isso ocorre em, por exemplo, esponjas, vai ocorrer em selenterados e só. E isso nos pluricelulares. Plateuminto já tem célula-flama, lembra disso? Ele é um pouco maior, né? Certo? E os protozoários, tá claro? Então, quer dizer, a difusão é uma maneira de colocar o resíduo para fora, tá bom? Muito bem. Agora, em organismos mais complexos, por exemplo, você tem os nefrídeos, certo? Que são estruturas que vão filtrar o líquido interno do animal, tirando esses excretas e colocando para fora. No caso dos insetos, como essas estruturas estão organizadas em tubos, vários tubos pelo corpo do animal, filtrando, tá? Tirando esses excretas e colocando para fora. Como é que chama? Túbulo de Malpighi.
No crustáceo, os túbulos de Malpighi, eles ligam aonde? Olha o desenho embaixo aqui, ó, tá? Aonde os túbulos de Malpighi ligam? No tubo digestório e vai embora. Nos crustáceos, o que acontece? Glândulas verdes ou antenais estão na cabeça. Por isso, quando você pega um camarão, né, cru, certo? Você vê por transparência ali uma estrutura verde, uma estrutura escura. Por isso que para comer camarão, o ideal é o quê? Tirar a cabeça. Entendeu? Porque se você come camarão com cabeça, existe a possibilidade de uma intoxicação. Entendeu? Ou você lava direitinho, deixa a cabeça e tira aquele fiozinho, né? Fiozinho verdinho que está ali, que são as glândulas antenais ou verdes. Tá bom? Ficou claro? E no caso dos aracnídeos, o que acontece? Está nas patas, na base das patas, glândulas coxais. Tá bom? Então, insetos, túbulo de Malpighi, crustáceos, glândulas verdes ou antenais, tá? E no caso dos aracnídeos, glândulas coxais. Tudo bem, queridos? Tranquilo até aí? Tá? Então, bastante importante, né? Muito bem. O sistema nervoso. Então, você vai ter gânglio cerebral. O que significa o gânglio? Quem lembra, né? Então, o gânglio nada mais é do que vários corpos celulares de neurônios fundidos, tá certo? Então, vamos lembrar do neurônio. O neurônio tem um corpo celular, certo? Onde você tem o citoplasma, núcleo, organelas. Você tem o quê? Expansões, certo? Essas expansões pequenas que recebem o impulso nervoso, como é que eu chamo? Dendritos, vamos falar disso, e uma grande ramificação chamada axônio. Então, o impulso chega pelos dendritos, né? Chega aqui no corpo celular, e qual é o caminho dele? Axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Vai para outro neurônio, beleza? Muito bem. Então, o que é um gânglio? Um gânglio é uma fusão ali de vários corpos celulares. E aí, os axônios, olha lá, os axônios se unem formando o quê? Os nervos, tá claro? Então você tem uma concentração grande, né, de corpos celulares lá na cabeça, tá bom? Certo? Da onde partem o quê? Vias nervosas, né? Os nervos para todo o corpo do animal, tá certo? E aí eu tenho que pensar assim, por que eu tenho um movimento? Porque eu inervo o músculo, tá claro? Essa é a ideia. Primeiro ponto. Então, vai chegar em todo o corpo do animal. Segundo ponto. Eu, animal, consigo perceber luz, presença de luz, sombra e luz, tal? Consigo. Consigo perceber movimento, consigo perceber som, vibração de moléculas no ar, tá certo? Né? Consigo. Por que eu consigo? Porque eu tenho receptores. Receptor. Um receptor para luz é um fotorreceptor. Um receptor para tato, para movimento, para contato, é um mecanorreceptor. O receptor, por exemplo, auditivo, também é um mecanorreceptor. Por quê? Porque as moléculas estão em movimento aqui, vibração. Então, mecanorreceptor, certo? Um receptor para substância química é um quimioreceptor. Opa, paladar, importante na nutrição, na olfação, tá claro? Agora, o que é um receptor, queridos? É um neurônio, beleza? Então, o neurônio está ali na superfície do corpo, um neurônio modificado, especializado, com determinados estímulos, recebe os estímulos, forma um impulso nervoso, vai até o gânglio cerebral, onde você tem o quê? A formulação de uma resposta, a interpretação e o movimento.
Ah, o animal fugiu da luz. Ah, o animal foi de encontro à presa. Entendeu a ideia? Tá? Então, neurosensorial. Alguém vai perguntar numa prova um detalhe disso que eu estou falando para artrópodo? Não. Normalmente isso vai cair, por exemplo, para vertebrados. Tá? Então, o que, que eu preciso entender? Que o artrópodo, em termos de sistema neurosensorial, ele é o mais complexo dos invertebrados, tá certo? Então, eles têm olhos, eles conseguem perceber vibração. Será que você já se ligou? Por que, que é difícil, às vezes, matar uma barata? Por que, que você tem que andar muito devagarinho para que ela não perceba a vibração, né? A vibração no chão? Pois é, entende? Então, quer dizer, você tem receptores para substâncias químicas, né? Para vibração, para luz, e isso torna os artrópodos extremamente complexos, certo? Em questão de adaptação, em questão de sobrevivência, em questão de captura, predação, em questão, queridos, de perceber, tá certo? Se uma flor, tá? Tem néctar ou não, se ela está madura ou não, certo? Entende? Então, quer dizer, por que tem essa visitação nas flores, por exemplo? É a caótica? É o acaso? Não, é uma comunicação selecionada evolutivamente que ocorre na natureza. Existem substâncias que as plantas secretam, que estão no ar e que têm pouco significado para você, além do cheiro. Mas para outros animais, por exemplo, elas representam uma trajetória. Ah, a planta está ali. Entendeu a ideia? Tá? Bastante importante, tá? Para você entender a complexidade deles. Então, olha aqui, olhos, né? Olhos são fantásticos, né? Antenas vão permitir o quê? Vibração, né? Aqui, ó, você deve ter ouvido falar assim, ah, o grilo, o gafanhoto, ele ouve pela perna. Não é exatamente na perna, mas existe uma membrana, né, mais delicada, mais delgada, que fica na base ali das patas, tá? E que vibra e percebe sons, vibrações no ar, entendeu? Então, quer dizer, você tem aí estruturas sensoriais que só vão garantir o quê? Que eu, artrópodo, que eu coma melhor, que eu ache a minha presa, entendeu? Que eu sinta o quê? A mensagem, a comunicação para chegar na planta com pólen, com néctar, tá? Que eu encontre o parceiro sexual, tá bom? Ficou claro? Isso é muito importante, tá? Muito bem. Ficou claro, queridos? Alguma pergunta? Não. Se tiver, podem fazer, por favor. Não? Tudo bem? Ótimo. Bom, sistema muscular, eu já tinha falado para vocês, lembra? Então, o que tem que ficar entendido, vamos ver se a gente consegue tirar a dúvida de vocês aqui. Ó, em amarelo, peças do exoesqueleto. Então, nós estamos vendo o exoesqueleto por dentro, tá bom? Certo? E aqui, músculos, ó, inseridos, né, nas peças do exoesqueleto. Então, todo músculo, querido, atenção, por favor. Quando você faz isso, ó, tem que ficar claro que o músculo, ele tem duas pontas. Ele tem uma origem, que está aqui, tá certo? Num osso fixo e tem a inserção num osso que vai mover. Então, quando o músculo está aqui, na tua origem, tá certo? E ele contrai, olha o que acontece. Tá claro? Ele traz o quê? O osso onde o músculo está inserido, tá claro? Então, esse é o ponto. Quer dizer, se eu tenho uma armadura externa, o que que eu faço? Eu tenho uma origem, o músculo tá numa origem, ele está inserido num lugar, no que ele contrai, eu trago essa peça para cá. Então, no vestibular, você tem que ir com uma visão um pouco mais ampliada.
O exoesqueleto vai te permitir o quê? Movimentação. Olha que legal. Porque ele garante a possibilidade da alavanca, entendeu? Ele garante que os músculos possam ser inseridos em peças do exoesqueleto e, ao serem contraídos, eles movimentem essa peça, permitindo o voo, permitindo o quê? A natação, no caso dos crustáceos, permitindo o quê? Movimentação de antenas, permitindo o quê? A movimentação de patinhas. Tá claro, queridos? Tudo bem ou não? Tranquilo? Fala, David. E aí, tudo bem? Todo, professor. E durante a equidise, já que, tipo, a movimentação depende... Vulnerabilidade. Lembra de uma pergunta aí, acho que foi do Samuel, né? Qual era a desvantagem, né? A desvantagem é essa, durante a muda ou equidise, você tem uma vulnerabilidade, ele pode ser comido, ele pode ser predado, entendeu? Então, a muda ou equidise exige um comportamento diferente, críptico, de esconder, para a muda poder ocorrer em paz, entendeu? Aí o que que acontece? Toda essa questão, né? Ela muda, ela altera, né? Então, o que que acontece? Embaixo do exoesqueleto velho, né? Essas associações musculares são desfeitas, concorda? E aí você tem o quê? O exoesqueleto novo com as associações musculares sendo refeitas. Então, percebe? O animal na muda, ele está imóvel, parado, não consegue se mexer, vulnerável demais. Então, é um problema. Então, não pensa que é só rosas, né? Certo? É só uma situação legal, tranquila, só vantagem. Não, você tem uma vulnerabilidade grande aí. Beleza, querido? Beleza, então ele fica estático, né, durante a muda, Fica, praticamente. fica quietão, fica Entendi, quietão. Tá entendi. bom? Beleza. Valeu, professor. Ah, muito bem. Desenvolvimento, queridos. Então, os artrópodos, eles vão introduzir para nós, prestem atenção, por favor, um termo bastante importante. Metamorfose. Beleza? Metamorfose. Então, como é que a gente faz para entender esse conceito? Eu vou pedir para vocês pararem um pouquinho, fecha o olho e tenta lembrar um pouquinho de embriologia. Tá legal? Então, a questão é a seguinte: o que que vai acontecer do ovo? Ah, o ovo vai sofrer divisões, vai formar mórula, blástula, gástula, neula, beleza. E aí? E a partir daí, o que que acontece? O que que acontece? A gente vai especializando, desenvolvendo, até formar um organismo semelhante ao adulto pequenininho que vai nascer. Porque se for isso, se não houver estágios intermediários, tá legal? Estágios intermediários com capacidade de viver livremente, entenderam a ideia? Do ovo até o adulto direto, certo? Sem estágios intermediários, né? Com organismos capazes de se alimentar, de viver, eu vou dizer que esse desenvolvimento é direto. Beleza? Então, quer dizer, o carinha que nasce aqui, ele só vai aumentar de tamanho, mas ele é igual ao adulto. Tá claro a ideia para todos? Agora, se existem estágios larvais, o que que é uma larva? O que que é um estágio larval? É um organismo diferente do adulto e que tem o seu metabolismo próprio. Tá claro? Diferente do adulto e que tem o seu metabolismo próprio. Tá bom? Ficou claro? Tudo bem até aí? Então, se existe larva, você vai falar que o desenvolvimento é indireto, tá? Principal artrópodo com desenvolvimento indireto, insetos, tá? Insetos.
tá? Muitos crustáceos também, tá? Então, quem tem larva? Crustáceo e inseto. Quem não tem mesmo larva? Aracnídeo. O que é que sai do ovinho? Prestem bem atenção. O que é que sai do ovinho? Aranhinha, acarinho, escorpiãozinho. Tá certo? Então, do ovo sai aranha, o ácaro, o carrapato, tá certo? O escorpião, tudo pequenininho. E eles simplesmente vão crescer, tá bom? Desenvolvimento direto, sem larvas. Agora, a maioria dos insetos, a maioria dos crustáceos vão ter o quê? Estágios larvais. E esses estágios têm a sua vida própria. Vão mudar, vão sofrer equidise, tá certo? Vão se desenvolvendo até originar o quê? Aquele indivíduo parecido com o adulto, só que menor. Simplesmente vai crescer. Tudo bem? Ficou claro essa ideia? Desenvolvimento direto e indireto? Ficou claro, gente? Tudo bem ou não? Ficou claro para todos? Legal. Quando o desenvolvimento é direto, então você vai dizer que não existe metamorfose. Quando o desenvolvimento é direto, sem metamorfose. Tudo bem? Quando existe metamorfose, então haverá mudança na passagem de um estágio para outro. Essa mudança pode ser grande ou pequena. Então vamos lá, vamos deixar bem claro agora. Sem metamorfose, no slide aqui, queridos, no slide. Sem metamorfose, traça de livro. Então você encontrou uma traça, pode ser uma traça bebê, uma traça jovem, uma traça adolescente, uma traça adulta. Ninguém vai escrever esses nomes, hein? Pelo amor de Deus, né? Então, a traça, ela pode ter vários tamanhos, saiu direto do ovinho. Então, não há metamorfose. Se não há metamorfose, desenvolvimento direto. No vestibular, há metábolo. Há metábolo. Tudo bem? Tudo bem para todos? Legal. Agora, existe metamorfose. Só que a metamorfose, ela é pouco evidente, tá certo? Então, os estágios larvais não são tão diferentes. Não são tão diferentes. Então, vamos lá. Uma baratinha, um gafanhotinho, um grilinho. Como é que eles nascem? Sem asa. Sem asa. Entendeu? Então, para você que tem nojo, pavor, né, ódio de barata, qual é o melhor momento para matar a barata? Quando ela é nova, porque ela não voa para cima de você. Certo, gente? Tudo bem, querido? Tá? Então, é isso. Quando você fala num grilo jovem, ele não tem asa. Então, quer dizer, qual a diferença básica, né, entre um grilinho, né, e um grilo adulto? Asa, tá? Entre uma barata e uma barata adulta. Asa. Como é que eu chamo essa forma larval sem asa? Ninfa. Beleza? Então, a metamorfose é total? Não, não é total. Você tem poucos estágios larvais. Poucos estágios larvais, o que quer dizer, querido? Vamos lá. Metade, metábolo. E, por outro lado, o que acontece? Por exemplo, na mosca, na borboleta, tá claro? O que vai acontecer? No pernilongo, você tem vários estágios larvais, todos. Então, você vai chamar de quê? Tudo, holometábolo. Então, do ovo, eu vou ter a larva
No caso da agricultura, as larvas trazem muito prejuízo, têm um metabolismo absurdo, comem demais, elas chegam a dobrar o tamanho delas em poucas horas ou dias, elas acabam com plantações, entendeu? Da larva forma-se a pupa, a crisálida, né? Ou o casulo. Então, o animal, ele está o quê? Dentro de uma estrutura construída por ele mesmo. Aí, o que que acontece? Ele está vulnerável. O bicho da seda, ele é cultivado até esse estágio. Nesse estágio, se utiliza o casulo, tá claro? Nesse estágio, ele está vulnerável, com um metabolismo muito grande lá dentro, crescendo. Da pupa crisálida ou casulo, ela arrebenta e o que que sai dela? O inseto, tá certo? Pequeno, e ele vai crescer, tá? Então, holometábulo. Então tá aqui, ó. Larva. Ah, uma taturana é uma larva? É. Uma lagarta é uma larva? É. Tá certo? Forma-se o quê? A pupa crisálida ou casulo e finalmente nasce o indivíduo. Tá? Ele pode nascer um pouco menor do que a forma adulta. Nesse caso, eu falo de metamorfose completa, desenvolvimento indireto. Tudo bem? Considerando, por exemplo, que muitos insetos podem trazer danos à agricultura, vamos pensar, esse estágio aqui, número 1, vai trazer problemas, entendeu? Então, olha o que acontece com o nicho. Lembra do conceito? Nicho. Né? Qual é o nicho da espécie? Pode variar ao longo do desenvolvimento dela. Então, no estágio larval, ele é o quê? Um herbívoro, né? Um herbívoro, ele come o quê? Folha. Nesse momento aqui, o metabolismo dele está o quê? Reduzido. Nesse momento aqui, ele come o quê? Néctar. Então, o nicho alimentar dele mudou. Tá claro a ideia? Muito bem. Pode falar, David. Professor, então aqueles gráficos de equidise é só na fase adulta, né? Ou não, eles sofrem equidise na fase Na larval? passagem de uma fase para outra, você tem a equidise. Sempre. Ah, Entendeu? tá. Legal, Sempre. legal. Tá bom? Beleza. Uhum. Tá? Muito bem. No caso dos crustáceos, olha o que acontece. Ovo, uma larva que tem a sua vida normal, ó, ela vai sofrer equidise daqui para cá, David, vai, entendeu? Certo? Então você tem várias larvas, né? Então o náuplio, a zoea, a mises, tá certo? Tu sabe esses nomes? Não, nem pensar, tá bom? Mas para ficar claro para você o quê? Né? Que o desenvolvimento é indireto, que cada estágio larval é autônomo, entendeu? Tem a sua liberdade e capacidade de se alimentar, é normal, tá bom? Ficou claro isso? Bastante importante. Desenvolvimento indireto pode ser o quê? Holo ou M. Muitas fases, poucas fases, tá? Metamorfose completa ou incompleta. Completa, holometábolo. Incompleta, hemimetábolo. Tá bom? Tudo bem? Vamos encerrar então, gente. Começar a encerrar a aula, né? 5 minutinhos. Falar das interações, né? Isso aqui é muito importante, né? Então, por exemplo, a saúva, né? A saúva, ela corta plantas, leva pro salveiro para alimentar fungos. E o que que ela come? O fungo, tá? Então, quando a saúva, por exemplo, corta a planta, ela é uma parasita, na verdade, está trazendo prejuízo. Não está matando para comer, certo? Por outro lado, ela está criando fungo que não vive fora do formigueiro, certo? Então, quer dizer, é um benefício para ela e para o fungo, mutualismo. E a planta que é comida pelo fungo, tá certo? Então, nesse caso, quem é o consumidor primário? Quem é o consumidor primário? É o fungo. Então, a planta é o produtor, o fungo é primário, a saúva come o fungo, ela é secundária, tá? Interações, muito importante.
No salveiro, você tem uma foto aqui do lado direito, você tem uma escavação do solo, a aeração do solo. Solo com formiga é um solo mais fértil. A formiga acaba levando o quê? Matéria orgânica lá para o fundo. Então, ela recicla, ela transporta nutrientes. Entendeu? Nem pensar em tirar formiga de solo para plantio. Entendeu? Tem que combater, mas nem pensar em tirar. Tá? Então, isso é importante, bastante importante. Tranquilo? Então, a agroecologia é considerar o quê? A formiga no solo, bastante importante. Olha aí que louco, né? Quando você fala de... Isso caiu recentemente, né? Se eu sou um animal mimético, eu me pareço com outro animal, tá claro? Mimetismo é semelhança com outro animal, tudo bem? Agora, se eu me camuflo, eu me pareço com o quê? Com o ambiente. Então, essas mariposas, por exemplo, elas se assemelham ao quê? A uma coruja. Então, essa pigmentação, essa ornamentação aqui na asa, dá uma confusão muito grande, né? Olho de uma coruja, cabeça de uma coruja. Né? Normalmente a visão não é tão elaborada, né? Na natureza. Então, quer dizer, o bicho não chega perto, né? Agora, esse inseto aqui, ele se assemelha, por exemplo, a um espinho. Ele se assemelha, pode se assemelhar a uma folha, a um graveto. Então, isso é camuflagem, tá? Então, estou me assemelhando ao ambiente, ao fundo, tá? Aqui não. A uma espécie em especial, desculpe, né, a maneira de falar. Né? Então, mimetismo, né? Eu simulo um padrão encontrado em outro organismo. Na camuflagem, não. Eu simulo um padrão do ambiente. Ficou claro? Isso caiu recentemente, viu, gente? Então, isso é o quê? Um produto de seleção natural e soluções evolutivas, né, encontradas ao longo do tempo. Tá bom? Ficou claro ou não? Ficou claro? Tudo bem? Certo? Muito bem. Então, planta e pulgão. Né? O que está acontecendo aqui? O pulgão está tirando seiva elaborada da planta, certo? Para se alimentar. Muito bem. Então, ele é consumidor primário? Sim. Está parasitando? Sim. Muito bem. O que a formiga faz? O pulgão é tão pequenininho que a seiva elaborada atravessa o corpo dele e sai pelo ânus. E aí isso é açúcar, né? E a formiga vai lá e suga o açúcar que está saindo pelo ânus do pulgão, certo? Né? Então, o que é isso? É uma vantagem para a formiga. O que ela faz? Escraviza os pulgões. Então, as formigas ficam ali com um rebanho, vamos dizer assim, de pulgões, não deixam eles o quê? Irem embora, né? Eles ficam se alimentando e elas se alimentam diretamente dos pulgões depois. Então, você tem 3 espécies aqui, tá? Quem é o primário? Pulgão. Quem é o secundário? A formiga. Tá claro a ideia? Qual a relação entre a formiga e o pulgão? Esclavagismo, ou seja, escravidão, tá? Benéfica para ela, não é benéfica para o pulgão, tá bom? Muito bem, então as formigas são as maiores cortadoras do Brasil, mas cuidado com isso. Elas comem? Não, elas levam para os fungos, tá bom? Certo? Existe uma fala do Monteiro Lobato, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que pouca saúde e muita saúva são os males do Brasil, entendeu? Mas ele estava pensando no quê? Que o prejuízo das agriculturas, dos cultivos, é devido à saúva? Sim, porque ela é cortadora. Mas ela come? Não. Ela leva para o fungo lá no formigueiro. Tá claro a ideia? Tá? Tem uma adaptação importante aqui para cortar? Dá uma olhada aqui nas mandíbulas. Peças bucais articuladas. Tá bom, queridos? Certo ou não? Tudo bem? Outro ponto muito importante, eu tenho que pensar que sociedade, né, significa o quê? Divisão em castas, né? Então, quem são as castas aí? Você tem a rainha, você tem o zangão, você tem a operária, tá certo? Você tem o soldado, no caso a formiga. Então, o que é uma colmeia? O que é um formigueiro?
que é um salveiro, né? O que é tudo isso? São colônias? Não, porque um animal não está grudado no outro. Então, são sociedades. Cuidado, beleza? Sociedades. Insetos sociais. Por quê? Que formam sociedades. Abelha, cupim, marimbondo, vespa, tá certo ou não? Formiga, tá? Bastante complexo, né? O comportamento. Outra interação fantástica é a polinização. Ela pode ser específica, então, determinada planta polinizada só por aquele inseto, ou genérica, né? Então, um grande problema é eu pensar o quê? O uso indiscriminado de agrotóxico, no sentido de matar insetos. Se eu mato insetos, o que acontece? Não poliniza, não forma semente, eu não vou ter formação de fruto. Então, eu preciso pensar que a produção agrícola cai. Se ela cai, eu vou ter que usar hormônios vegetais para produzir o quê? Frutos sem sementes. Então, por um lado, né, eu acabei com os polinizadores, né? Entre eles pode ter algum inseto que me trazia prejuízo, mas por outro eu vou gastar muito, porque o polinizador não existe mais, tá? Então você imagina, você tem uma fazenda aqui e uma reserva florestal aqui. Eu coloquei aqui o veneno, né, o inseticida. A grande pergunta é: será que esse veneno vem para a área protegida? Vem. Então, quer dizer, essa gestão do território tem que ser feita de outro jeito, né? A área protegida precisa de uma área tampão até que você tenha o quê? A área de produção agrícola. Isso está no papel, é exigido. E na prática? Na prática, o agricultor não está nem aí, ele pega a área tampão e invade, né? A cerca é assim, daqui para cá, a produção agrícola, daqui para cá, o parque estadual, por exemplo. Uma baixaria, né? E uma importância enorme, né, queridos, é que nós vamos ter entre os artrópodos vetores de muitas doenças importantes, né? Certo? Dengue, febre amarela, né? Zika, chikungunya, né? É o caso de quem? Do Aedes, né? Malária, no caso do Anófeles, leishmaniose, a lutzomia, e no caso da elefantíase, o Culex, tá? Então, bastante importante. Tenho que lembrar que no caso da febre amarela, por exemplo, né? O Aedes não é exatamente direto, né? Então, a dengue, zika e chikungunya são urbanas, beleza? Urbanas, a febre amarela é silvestre. Na malária, na leishmaniose, eu, ser humano, invadi o ambiente natural, né? E na elefantíase, né? O que acontece? Você também tem uma invasão de ambiente natural, né? E uma inviabilidade grande, um comprometimento grande do doente, né? Ele vai ter o quê? Aqueles edemas muito grandes, lembram disso? Né? Bastante importante, tá? No caso dos aracnídeos, você tem comportamentos extremamente elaborados, que é o caso da teia. Então, a teia ela é formada por esta glândula aqui, ó, fiandeiras, né? Certo? Então, são fios de cera, comportamento super complexo, né? De apreensão de presas, né? Muitas aranhas são classificadas em função das teias, da forma, né? Que elas produzem, se elas produzem teias ou não, né? Então, é um comportamento complexo, bem legal. E aqui você tem as quelíceras, né? Olha aqui, uma mosquinha, né? Certo? Ela está sendo manipulada pelos pedipalpos e as quelíceras estão inoculando veneno, né? Então, a quelícera é uma estrutura oca, olha lá, através, né, dentro da qual escorre o veneno. Tudo bem? Certo? Predadoras, né? Certo? Predadoras. Os ácaros, né? Os ácaros são aracnídeos, cuidado, né? Então, o cravo da pele não é sujeira, né? É esse animal aqui, ó. 4 pares de patas, tá vendo? Então, você espreme a parte gordinha, gordurosa que sai, cheira mal, é essa aqui,
A parte pretinha é essa. Se não tirar tudo, não tem jeito. Tá bom? E o carrapato, né? Que é um parasita. Olha que belezinha. Ele entrando na pele e colocando milhares de ovos, né? Tá certo? Bacaninha, né? Muito bem. E aí uma tabelinha resumo para vocês, tá bom, querido? É isso que eu tinha para falar. Sejam bem-vindos, estava com muita saudade de vocês. Se vocês tiverem algum problema, por favor, voltem a usar o WhatsApp, sem problema nenhum, tá? Para tirar as dúvidas, fiquem à vontade, tá? Obrigado, gente. Boas aulas para você. Até sexta-feira. Tchau. Tchau, queridos. Tchau, Tchau, Pro. professor. Muito Obrigada. obrigado. Nada, que é isso.